aí o vídeo, hein? Hoje a gente vai reagir lá no canal Fala de Tudo. Os padrões de beleza mais bizarros do mundo, parte 2. Já se inscreve, deixa o like. E o link do vídeo original vai estar aí na descrição, hein? Que sejam os dentes pra ficar com essa boca de tubarão cheia de tártaros. Que isso? Os da tribo das orelhas esgarçadas, que arrombava a bitola da orelha e as enfeitavam com pedaços de lixo. E como não esquecer da tribo das beisolas, aquele povo estranho da África que arregaçava a beiça e colocava numa tampa de poeiro, que botava toda a face abaixo. E que também tinha as mulheres que abriam uma fossa nos lábios de cima, ficando com essa aparência demoníaca, parecendo um pelicano do inferno. Isso, mano? Mas existe muito mais padrões de belezas horrorosos por aí. Caralho! E esse é o tema de hoje. Os padrões de belezas bizarros, parte 2. What the fuck? Mulheres cabelos de buçanha. Meu Deus. Indo para aquela terrinha do povo que confunde pet shop com lanchonete. Lá existe um vilarejo nos cafundós da China que tem um padrão de beleza bem curioso. Lá, as mulheres ajeitam o cabelo de uma forma que parece que elas estão com uma massa de reboco preto no topo da cabeça. E as chinas da cara amassada se acham todas lindas andando com esse cabaralho que deve pesar mais que um saco de cimento. É um troço tão tosco que elas têm que usar um lençol para segurar esse tolho tão ridículo que deve até impedir delas entrarem de frente por uma porta. Agora, se você achou isso aí tudo esquisito, se prepara. Pois esse cabelo não é só dela, e sim também de gente morta. Calma aí, Nesse povoado se tem a cultura de homenagear os parentes mortos recolhendo os cabelos e os usando junto com o próprio cabelo. Como foi que disse? Pois é. Essa massa negra na cabeça dessas imundas tem o cabelo das avós, bisavós, tataravós e etc. Meu Deus, cara. Resultando nesse perucão de defunto macabro. E pelo aspecto horrível dessa cabeleira emaranhada, não só deve ter os cabelos dos parentes, deve ter também os cabelos do sovaco, pentelhos de perereca e, se bobear, até a templa de bunda. Calma aí, mano. Calma aí. É o festival da imundície. E por causa disso, as doenças dos antepassados devem ficar passando de geração em geração como seborreias, caspas e piolhos. Mas acho que o pior deve ser quando elas vão largar o barro num vaso, já que corre o risco da cabeça pesar e tombar para frente dando uma cambalhota e a mulher acabar se cagando toda. Mas não precisa ir muito longe para ver essas tosqueiras, pois temos um padrão de beleza bem bizarro bem aqui do nosso ladinho. Uau! Brasil? Oh! Porra é essa? Qual é? O da aldeia, pô, da aldeia. Muitos índios no Brasil são modernos e não fazem mais ritual da chuva. Hoje é ritual da Hilux. Mas lá nos cafundós da Amazônia, ainda existem índios de verdade. Aqueles que andam peladão e vivem como mendigos. Tribo dos arrombados bocais. E esses índios têm uns padrões de beleza bem duvidosos. E um deles é passar algo que parece merda na testa. E usar a bosta como cola para colar penas de urubus que vivem por ali. Mas o adereço principal da tribo é de enfiar em suas sofridas faces um tolete branco no lábio. Ih, qual é? Calma aí, parceiro. Trem nojento. Deixando na beiça um buraco arrombado do tamanho de um túnel. Criando um cu com língua no queixo. E a trolha é tão dura e pesada que chega ao ponto de deformar os dentes inferiores e dobra o beiço para baixo. Resultando nessa aparência de um atropelado. Mano, pra que fazer isso, mano? Mas é um adereço de beleza indispensável. Vejam só quanta gente bonita. Porra, que isso, viado? Meu Deus do céu. Porra, tá uma mulher, cara. Mas também deve deixar a vida na selva ainda mais desgraçada e miserável do que já é. Pois essa jeba dura e pesada deve atrapalhar eles em praticamente tudo.
Como bem explica esse índio que sempre teve essa trolha pendurada na boca. Se forem perseguidos por uma onça, eles nem conseguem olhar para trás. Para baixo, então, muito menos. Dificultando o ato de se limpar depois de cagar. Esse povo deve mijar para os lados e andarem todos cagados. Um verdadeiro lamaçal de imundície. Um fedor generalizado de nhaca de cu sujo pela aldeia inteira. Tô sentindo cheiro de merda. E todo fim de tarde rola aquele sopão gostoso de macaco assado feita pelas lindas mulheres da tribo. Uma verdadeira delícia que representa a essência do lugar. Imagino que quando dormem bichos da mata devem entrar pelo túnel da beiça e passear pelos dentes, se alimentando dos tártaros e fazendo ninho. Que nojo. E os mais velhos estão num estágio de arrombamento beiçal que deve até conseguirem botar a cabeça por dentro do beiço. Mas isso tudo é beleza para eles. E as mulheres ficam caidinhas pelos homens que têm o beiço mais arrombado. Mas se você acha uma tortura ter uma piroca de bambu arregaçando as pregas da sua boca, isso em nada se compara com o caso bizarro que vem a seguir. Daí pra mim é maluco, viado. É maluco. Voltando pra terra onde o melhor amigo do homem não ganha carinho e sim tempero. Essa terra maravilhosa de costumes gostosos. Uma favela na China, mano. Ai, que delícia! Mas uma coisa que é considerado muito bonito por aqui são as moças que têm pés pequenos. Até porque mulher pé de remo e pata de mamute é um bagulho bem feio mesmo. Mas na China antiga, ter pés pequenos era sinônimo de beleza. E que somente as meninas com os menores pés teriam chance de se casarem. Então as meninas eram obrigadas a usarem sapatinhos de boneca e continuar usando até a vida adulta. Mas como elas conseguiam deixar os pés assim pequeninos ao ponto de caber nesses sapatinhos de cotoco? Não sei. Cara, isso daí é perigoso, fudeu o pé, cara. Primeiro botavam os pés das crianças numa bacia de água quente com ervas e sangue de animais para amolecer a pele. Então cortava as unhas bem no sabugo, para que não crescessem mais. Depois os pés eram torcidos à força, quebrando os ossos. E finalmente enfaixava os pés destruídos bem apertados, para assim impedir que eles cresçam. Transformando os pés num pedaço de carne retorcida, ficando igual a uma massinha de modelar esmagada. Mas era assim que cabiam nesses sapatinhos. Deixava o pé igual um picolé mal chupado, mas que na China antiga isso era considerado bonito. Um padrão de beleza que era muito apreciado, mas que deixou os pés da velha vesga parecendo que foi mastigado por um cachorro. Em alguns casos era tão severo que o calcanhar deformava e virava um salto de sapato, dando a aparência de uma pata suína. Coitadas das pedicure que tem que fazer a unha que agora fica no calcanhar. Com os dedos trepados assim daria até para a velha birola jogar sinuca usando os pés. Além disso, os pés sempre ficam enfaixados, ficando à mercê dos fungos e bactérias e que deve exalar um chulé horroroso de carne podre. Mas isso era visto como algo belo, como algo erótico. Imagina só o tesão que o cara deve ter chupando esse pé e passando a língua entre os dedos. E dessa forma também as chinas não conseguem andar direito, parecendo que estão usando pernas de pau de circo. E até isso era bem visto, já que desse jeito elas não podiam pular a cerca para dar a chimbica, ficando totalmente dependentes do marido. Mas felizmente essa prática tosca foi proibida nos anos 50. Mas ainda existem umas velhas sobreviventes por aí com esses pés de periquito. Cara, que feio, velho. Agora vamos sair dessa terra dos miudinhos e ir para a terra dos grandalhão. Tribo dos lactogordos. Em algum buraco esquecido no sovaco da África, perto da tribo dos beiços descaralhados e das orelhas desbucetadas, e também das mulheres choquito, existe a tribo dos gordos barrigudos. Há um padrão de beleza por aqui, por incrível que parível, é ficar igual uma porca grávida. E assim conquistar o coração das mais belas e lindas mulheres da tribo. Parece o diabo da meia-noite. Já que ser bem alimentado na África é uma raridade. Então quem é obeso aqui é visto como um galã.
E o maluco que tiver a maior pança é considerado o mais bonito da aldeia. E os homens fazem isso se isolando em ocas fechadas, e a única alimentação deles é beber mel e leite durante semanas sem sair de lá. Imagina só o fedor que deve ser aí dentro com os negão peidando leite o dia todo. Se alguém riscar um fósforo, a aldeia inteira explode. E eles ficam bebendo leite até arrebentar o intestino e alargar a barriga. O umbigo deles fica igual a um buraco de uma mina de carvão. Mas ficam firmes, já que quem quase morrer ganha mulher. E após semanas os bola 8 obesos se apresentam num festival para o delírio da mulherada. E essa apresentação é sempre feita durante o dia, já que à noite ninguém iria conseguir enxergar nada. Eles ficam com o rabo tão atolado de leite que mal conseguem andar direito, se cansando após alguns passos, desmaiando pelo chão. E a situação deve ser pior pro obeso de piroca pequena, já que o pinto se adentra na gordura. Mas isso é sinônimo de beleza para a tribo. Enquanto por aqui esse é um dos homens mais bonitos do mundo, para essa tribo é esse o cara mais desejado da aldeia. Após arrumar sua mulher, eles estão liberados a emagrecer de novo. Imagina o orgulho e felicidade da mulher, dormindo na oca tranquila que casou com o obeso mais imenso da aldeia. A gente fica rindo e achando um absurdo vendo isso como se fosse um circo do horror. Mas para eles tudo isso é normal. Para a gente isso parece o demônio tentando se disfarçar. Mas para eles é a Angelina Jolie da tribo. É tudo questão de cultura. Sendo que por aqui fazemos a mesmíssima coisa. Mulheres retalham o rosto e o corpo para ficarem bonitas. E mesmo que no final fiquem iguais a um boneco mal feito com a cara derretida, elas se sentem bem e felizes. Pois a beleza é algo subjetivo. E é algo que temos que respeitar. Como esse cachorro que parece um aborto de rato com morcego. Quase uma assombração. Mas vejam como ele é feliz. Se achando Tom Cruise da cachorrada. Mesmo sendo desse jeito, os outros cães não ligam e o tratam como um igual. E é assim que tem que ser com todas as pessoas. Todos merecem respeito independente da aparência. E estar feliz consigo mesmo é sempre o que vale. Pois no final é só isso que realmente importa. JJ, esse dog é seu, JJ? Quem que é esse? É o JJ Júnior. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. O gato tem 17 anos, Quem viado. puder ajudar a alimentar meus bichanos com fome de dinossauro africano, tropinha. basta doar qualquer coisa por esse símbolo Já na vai lá, tela. tropa. Tudo virará ração e cocô para eu limpar. E meu obrigado aos membros Tá do aqui, canal. ó. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até Até a breve. próxima. Fui.